Vamos falar de vacina. Vocês devem ter visto aí nos noticiários as pessoas tomando vacina nos estudos, porque já tem no Brasil alguns estudos de vacina acontecendo. E aí fica a pergunta: para quando que vai ficar pronto? Provavelmente que vacina é só para 2021. Muito difícil alguma vacina ficar pronta esse ano. Mas nem tudo é notícia ruim. Se a gente for pensar em outras vacinas, a velocidade dessa foi muito rápido. Foi um esforço da academia, dos cientistas, que se voltaram a desenvolver vacinas. E são vários tipos de vacinas que estão tentando fazer. É vacina que vai utilizar um elemento X, por exemplo, RNA, uma vacina que vai usar o vírus atenuado, uma vacina... Então, várias estratégias. Por que várias estratégias? Porque as vacinas, elas não são iguais. Elas não são iguais. Tem vacina que vai ser melhor, vai ter vacina que vai ser um pouco pior, vai ter vacina que vai estimular mais seu sistema imune e outras menos. A fase 1 e a fase 2 de uma vacina não é testada em humano. Primeiro, a gente tem que saber a segurança, se é tóxica, se vai causar efeito colateral, qual é o efeito colateral que vai causar. Principalmente se ela vai induzir o que a gente quer. Uma vacina, ela tem que induzir uma resposta imune. Ou seja, se essa vacina falhar na fase 1 e 2, eu não vou testar em humano, certo? Essa resposta imune, o que é isso? É eu saber se essa vacina vai estimular, por exemplo, anticorpos. E a gente tem um anticorpo que pode sinalizar para o linfócito. O linfócito é uma célula que vai chegar e atacar o inimigo. Então, vamos pensar no linfócito B. O linfócito B produz anticorpos. Aí, a vacina vai fantasiar o vírus e vai falar, é ali que você tem que atacar. Mas tem uma coisa melhor que a vacina pode fazer, que é o chamado anticorpo neutralizante. Esse anticorpo neutralizante, ele vai ligar na proteína que o vírus precisava para ele entrar na sua célula. Basicamente, esse anticorpo ligante, numa porta, numa fechadura, ele vai tampar a fechadura, vai chegar o vírus com a chave e, oh shit, vacinas boas, elas vão atrapalhar o vírus. O vírus vai chegar no seu pulmão e vai encontrar todas as portas fechadas, não vai conseguir atacar a sua célula. Outra coisa que a gente tem também é, esses anticorpos, eles não entram dentro da sua célula, eles servem para ficar ali. Se o vírus entrou dentro da sua célula, o anticorpo já não adianta mais. Eu tenho que ter a célula do nosso sistema imune, que é a célula T. Essa menina vai lá matar a sua própria célula. Basicamente é isso que ela faz. Por quê? Porque sua célula está com um vírus lá dentro, está fazendo coisa errada, está produzindo mais vírus e por aí vai. Então, a gente tem, para você entender, por que eu estou falando tudo isso? Que sistema imune não é só anticorpos, ou vacina não é só anticorpos, tá? Vacina tem alguns tipos de anticorpos que ela pode produzir, como, por exemplo, o que eu disse, que o neutralizante é uma coisa interessante para nós, tá? E a gente precisa avaliar se essas vacinas, da Pfizer, que está sendo testada ali na Unifesp, que está sendo testada em cada faculdade que estão aplicando esses estudos, se agora, em outubro, em novembro, a gente já começa a ter um retorno desses pacientes e como é que foi a resposta do sistema imune deles. Como é que os linfócitos, os cavaleiros, do sistema imune, como é que os linfócitos T e B reagiram? Como é que esse sistema imune reagiu? Sabe o que é interessante?
de uma vacina é que ela induza você a se defender mais do que a própria doença. Então, eu tenho o soro do convalescente, o soro da pessoa que pegou o Covid e tem anticorpos. E tento, então, passar esses anticorpos para outra pessoa. A vacina, ela tem que produzir mais anticorpos do que o soro das pessoas que já tiveram a doença. No Brasil, a gente tem a vacina da Sinovac sendo testada pelo Butantan. Está em fase 3, fase de testes em humanos. Está lá já algumas pessoas recebendo essa vacina. E agora, vamos ver nos próximos meses o que é que vai dar. A gente tem sendo testado no Brasil também a vacina de Oxford, que é uma que está na frente da corrida. Por quê? Porque já estudava o coronavírus. E se você quiser saber da história do coronavírus, eu tenho no começo da playlist sobre a crise do coronavírus. Eu vou contar um pouquinho do SARS, do MERS. O SARS, o nome do vírus, é SARS-CoV-1. O nome do vírus de hoje é SARS-CoV-2, porque tem uma semelhança muito grande aí. Essa empresa, esse grupo de cientistas, já tinha 2 vacinas contra o coronavírus. Fizeram uma engenharia lá e estão agora testando para ver se vai dar tudo certo com esse vírus do SARS-CoV-2. Com isso, vocês perceberam que uma emergência por causa de um coronavírus é algo que pode acontecer. Já aconteceu, está acontecendo e no futuro pode acontecer de novo. Vocês viram o vídeo que tem um porco na capa, que eu falo sobre o novo vírus da China, porque saiu na época nos noticiários, eu explico um pouquinho disso? Então, o que acontece é que, e agora? Será que esse vírus pode ficar guardado em algum animal e ter uma mutação e voltar? Porque a varíola é um exemplo de doença que só ficava reservada em humanos. Então, é mais fácil eu erradicar forever, para sempre, uma doença que é de humanos. Basta eu cuidar só dos humanos. Mas como eu lembro naquele vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre o vírus da gripe, o H1N1, tem alguns vírus que eles ficam, vai para animal, vem para gente, vai para animal, muta em animal, porque o animal também recebe vírus de outros animais, vai virando uma salada de fruta genética ali. Então, isso é um problema. Por isso que a gente tem que ter respostas rápidas para esses vírus. E uma coisa interessante, no mínimo interessante, para não dizer trágica, é que o Obama, inclusive, há anos atrás, falou que que o coronavírus seria um problema. Existia na Casa Branca mecanismos de defesa de resposta rápida a doenças infecciosas. O Trump desmontou isso, porque se precisasse, ele pagava. Porém, esse tipo de estudo, esse tipo de cientista, não é algo que você arruma em uma semana. Equipes, laboratórios, pesquisas precisam estar em continuidade. Porque se elas não estão em continuidade, de repente acontece uma emergência e a gente tem que sair correndo, tirando pó das arquibancadas, chamando o pessoal e colocando dinheiro daí nas vacinas e em pesquisas com tecnologia genética e aplicada, porque muitas dessas vacinas têm uma engenharia genética robusta por trás. E gostaria de esclarecer essas coisas para vocês, que agora a gente tem que aguardar os bons resultados. E tudo indica que alguma vacina vai sair com certeza, provavelmente não esse ano. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de falar sobre o Tadeu.
O Tadeu, ele é um rapaz que tem paralisia cerebral e que acompanha o canal. Ele conheceu o canal Todos pela Saúde pelo trabalho do meu marido, porque o Tadeu, vou colocar uma foto dele aqui, gosta muito de política. E ele se apaixonou pelo canal Todos pela Saúde e quis que eu mandasse um beijo para ele. E eu vou fazer mais do que isso. Eu vou convidar ele para contar um pouquinho da história dele. Como é que ele conseguiu superar alguns desafios, porque ele escreve, ele mandou mensagem para mim, manda algumas mensagens de vez em quando para mim com os pés. Ele aprendeu a digitar com os pés. Eu acho que vale a pena eu fazer um vídeo contando um pouco da sua doença, né? Sobre o que é isso, etc. Trazer você aqui, a sua mãe, que você contou dela para mim um pouco, né? Que ajuda você a cuidar de você. A gente pode conversar sobre isso, né? Contar essa história para as pessoas. O que você acha, Tadeu? Pessoal, não deixem de compartilhar o vídeo, de curtir e até mais.